Cidadãos e cidadãs ituramenses, a UAI pede aí 2 ou 3 minutinhos da sua atenção para poder fazer o comunicado mais importante desde o início do movimento. É preciso ressaltar, primeiramente, que o trabalho nunca parou. Apesar de haver certa distância, o relativo tempo desde nossa última publicação, a Comissão Horizontal vem trabalhando, vem se reunindo, para traçar uma estratégia que nos faça conseguir a concretização das nossas metas, dos nossos objetivos. É preciso sim que haja ação, mas a ação deve ser racional, deve ser estrategicamente planejada para que o resultado seja obtido. Nós fomos questionados, e é importante também colocar isso, sobre a ausência de manifestações em nossa cidade, pois nós tivemos apenas uma, aquela de 22 de junho. E dada a mobilização feita para o 7º de setembro último, eles cobraram, por que nós não fazemos aqui em Iturama também? E a resposta é a seguinte: desde junho, passando por julho e culminando em agosto, os protestos e as manifestações tomaram um outro sentido, um outro vulto. Então, o povo que estava convencido e que estava aderindo e indo à rua se afastou e deu lugar a facções como Anonymous e Black Bloc que pregam a violência e confundem violência com força. É o segundo ponto a ser ressaltado. A UAI não faz esse tipo de confusão. Aqui na UAI não tem ninguém de máscara, não tem ninguém com camiseta no rosto. E as pessoas não confiam em quem se esconde e a própria lei constitucional veda o anonimato. Então, convocar as pessoas para correr o risco de que alguns que acreditam nessa tese comprometam todo o movimento era algo que nós não poderíamos fazer, e a prova veio, a prova do nosso êxito em ter realmente esse feedback de não antecipar as coisas, de passar o carro na frente dos bois, veio com o fracasso dos protestos do 7 de setembro, onde Black Bloc e Anonymous provocaram uma balbúrdia, gente se ferindo, polícia e manifestantes em confronto, e isso realmente foi a gota d'água. Nesse sentido, a UAI, mostrando aí que o seu trabalho é diferenciado de tudo que há no resto do país, quer se tornar e irá se tornar referência para toda a nação brasileira, porque nós temos um objetivo, que é conseguir as mudanças em Iturama, depois mudar a região, o estado e chegar lá em cima, chegar lá em Brasília. Mas tudo tem começo. E o começo da UAI foi aquela manifestação, foi a feitura da pauta e foi aquela resposta ridícula que foi direcionada por nós pelo Poder Executivo Municipal. E agora o que fazer? O que nós iríamos fazer? Primeira coisa era esperar o que iriam se tornar os protestos, se era viável ou não que se convocasse um novo protesto em Iturama. Isso não se mostrou viável, sobretudo porque a manifestação de rua ela é importante, só que ela é início, ela é complemento de algo maior. E o que seria esse algo maior? Resultado das nossas reuniões, dos debates e da troca de ideias, surge o programa UAI Cidadania. Mas o que é a UAI Cidadania? Nós refletimos muito e chegamos a uma conclusão simples. Os agentes públicos são nossos servidores, são nossos funcionários. Então todo funcionário que é incompetente, ele leva algumas advertências e se persiste nos erros, ele é demitido. Então nós temos esse poder com relação a prefeito, vereadores e afins. Porque o poder emana do povo, o poder pertence ao povo soberano. Nos modos de que diz a Constituição, isso é o artigo 1º, parágrafo único. Mas se o poder é nosso, o que está acontecendo? Por que nós não o exercemos da maneira devida, da maneira que nós achamos aquela mais coerente? Porque falta instrução. Todo político, vocês veem a lousa aqui ao fundo, eu estou na universidade, e todo político diz que é a educação que muda o mundo, que muda o país, e nós pode questionar realmente a educação, mas que tipo de educação? O que as pessoas têm de aprender para poder se tornarem ativas, se tornarem verdadeiros cidadãos? O termo cidadania, e por conseguinte cidadão, vem da Grécia Antiga, onde as pessoas que exerciam a democracia, que poderiam exercer, dados os requisitos vigentes à época, se reuniam em praça pública e começavam a deliberar sobre as coisas. Não havia representantes, era todo mundo lá discutindo e entrando em consenso
e fazendo com que aquilo que fosse estabelecido pela via do discurso, né, fosse cumprido e aplicado na cidade-estado da Grécia Antiga. E é esse modelo que nós importamos e, de certa forma, aperfeiçoamos e aplicamos aqui no Brasil e na maioria dos países ocidentais, né? Eu peço que você preste atenção, por mais que eu me estenda muito, porque o que nós vamos colocar agora é de primordial importância. Tem a ver com o programa UAI Cidadania, que é sim algo que vai fazer com que a União Apartidária Turamense se destaque, primeiro a nível municipal, depois a nível estadual e futuramente a nível nacional. Falta a educação muda o mundo, mas falta instrução e falta uma instrução específica. Falta que uma matéria em específico seja aprendida e é uma matéria que está presente nesse livro. Vocês veem, né, um livro um tanto quanto extenso e há milhares de artigos de lei nessa coletânea, porque é uma coletânea da legislação nacional conhecida dos acadêmicos e profissionais do direito. É o vade-mecum. Porém, há uma lei em específico que consta nesse livro, que é a mais importante de todas as leis vigentes no nosso país. Essa lei é a Constituição Federal de 1988. E ali estão traçadas todos os fundamentos do Estado Democrático de Direito, que é o Brasil. Então lá você tem os direitos e garantias fundamentais, você tem as bases do Estado, como é que funciona o poder executivo, legislativo, judiciário, você tem o esboço dos mecanismos de controle e fiscalização, porque a mudança se faz começando pelas ruas, mas também nos espaços públicos como a Câmara Municipal. Imagina lotar a Câmara, toda a sessão, cidadãos conscientes, presentes no prédio público e fiscalizando e orientando as ações dos representantes, dos vereadores. Porque é isso. Se o trabalho não está sendo bem feito, se a gente ainda tem muito o que reclamar, é porque os nossos funcionários não estão trabalhando bem, da maneira devida. E o que nós temos de fazer como patrões? Nós temos de ir até lá e cobrar, e usar a tribuna da Câmara, e usar a força da pressão popular com presença maciça no prédio, ali na plenária, para poder induzi-los a trabalhar da forma que a gente quiser e respeitar e, sobretudo, fazer cumprir as nossas reivindicações. São funcionários, nós temos 14 funcionários lá, estão precisando só de um incentivo, de um estímulo. E como é que vai ser feito isso? O UAI Cidadania fará o trabalho de base. Ali, a lei constitucional, a lei mais importante do país, vai ser compartilhada com quem se interessar. Não importa a idade, não importa credo, etnia. Quem se interessar, basta que seja turamense, basta que queira mudança. Nós vamos fazer seminários, reuniões, temos um local apropriado que cabe aproximadamente 120, 130 pessoas. Se houverem mais inscrições, a gente troca de local, vai para um lugar maior, não é o mais importante no momento. Importante é ressaltar que o cidadão que conhece a Constituição e conhece as leis do seu município, ele é um cidadão completo. E os políticos morrem de medo de cidadãos completos, pois do conhecimento vêm as verdadeiras mudanças. Então, se você acredita na mudança, sei que eu já tomei muito tempo de vocês, o vídeo é um tanto quanto extenso, mas é necessário colocar os pingos nos is e falar sobre o UAI Cidadania, projeto pioneiro da UAI, que versa sobre a assimilação e a transmissão do direito constitucional, que não é o direito constitucional das universidades, é o direito que está no dia a dia do trabalhador, aí, da dona de casa. Nós vamos colocar os exemplos mais claros e mais simples e isso vai grudar na cabeça dos ituramenses. De posse desse conhecimento, nós vamos até a Câmara, nós vamos usar a plenária, nós vamos lotar e nós vamos trabalhar de uma forma que os nossos funcionários, os 14 principais, 13 vereadores, mais o chefe do executivo, que é o prefeito, são os 14 servidores públicos mais importantes da cidade, no sentido do trabalho que prestam e do que podem fazer, eles vão ver a nossa força, sem violência, com muita prudência e, sobretudo, com muita vontade. Uma vontade que não é uma vontade burra, uma vontade direcionada e fundamentada. Pois bem, sobre o UAI Cidadania, para finalizar, as inscrições serão abertas de 30 de setembro a 30 de outubro. Nas nossas páginas e grupos oficiais serão divulgados os trâmites para as inscrições. E também é preciso ressaltar, enfim, primordial, que você precisa ir, se você acredita. A internet é muito boa, a internet nos ajuda bastante, mas é preciso essa presença física num espaço, para que nós possamos começar esse processo como a cidadania. Então, faça as inscrições de 30 de setembro a 30 de outubro.
Os encontros semanais, no início serão semanais, começam em novembro. Então chame seus parentes, seus amigos, né, todas as pessoas que você acredita que vão poder contribuir. Não importa realmente credo, etnia, sexo, somos todos iguais, estamos em busca de um mesmo objetivo. E começa em novembro o iCidadania. Nós vamos deixar o direito constitucional próximo dos cidadãos de Iturama e nós vamos fazer algo que nunca foi feito na história desse país. Nós vamos começar uma mudança com base no conhecimento. E o conhecimento é a arma principal, é a arma mais forte em qualquer luta. Nós estamos numa luta, sim. É uma luta de todos nós que dedicamos tempo e esforço para que a causa realmente vingue, não é? E é uma luta que se vale de um poder que ninguém pode questionar, um poder que é legítimo, que é o maior poder que existe, que é o poder das ações, que é o poder da união, junto com as palavras e o conhecimento necessário e primordial para que esse poder surta efeitos. A UAI, como UAI Cidadania, reafirma um compromisso que sempre esteve realmente evidente, que é o de fazer as mudanças na cidade de Iturama. Né? Nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. E agradecemos aí a atenção de vocês, no sentido de que a nossa revolução, que começou em 22 de junho e agora está tomando forma, né, no molde que nós achamos o mais devido, sugestões são sempre bem-vindas e sempre serão, né, vai se tornar mais sólida, mais concreta. O iCidadania é a constituição no dia a dia e na casa das pessoas. É a criação de uma consciência jurídica e política que vai ser aplicada nos espaços públicos, na Câmara Municipal principalmente, para que os 13 representantes, junto com o prefeito, os vereadores que têm o seu poder de requerimento e de indicações, que façam esses requerimentos e indicações e que sejam cumpridos a tempo e a hora, porque senão o povo atento e consciente irá cobrar de uma forma enfática, sem depredar, sem quebrar nada, mas com o conhecimento, fazendo uso do conhecimento que realmente vai fazer uma Iturama melhor, um país melhor. Então nós começamos com a UAI, o futuro, começamos na UAI a delimitar o que será a democracia do futuro. E o futuro não é daqui a 20 anos, não é daqui a 5 anos, o futuro é amanhã, é o dia a dia, é essa caminhada, é você com a sua família e com todos aqueles que se interessarem no UAI Cidadania, aprendendo a Constituição, na Câmara conosco, fazendo a pressão e acreditando no trabalho que está sendo desenvolvido aí da melhor forma possível. Errar, nós erramos, somos humanos, mas o sentido é acertar e é contando com a sua força, com a sua ajuda, que nós iremos rumo à vitória e ao sucesso. O poder é de todos nós. Obrigado.